Boa noite, irmãs, irmãos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a nossa banda, né? Que como é gostoso poder louvar o Senhor com hinos bíblicos, né? Poder cantar o Senhor com alegria. Isso nos enleva, né? Nos aproxima mais do Senhor, enche a nossa alma, né? De alegria na presença de Deus. Muito obrigado aos músicos, aos cantores aí que estão trazendo para nós músicas tão lindas e desempenhando tão bem, né, o louvor. Muito obrigado, irmãos. Nós vamos dar continuidade então a Romanos capítulo 9, chegamos agora ao versículo 14, essa já é a 36ª parte, não é? Que nós vamos estudar, da carta aos Romanos, 36ª, é isso? Então vamos ler aí Romanos 9, do versículo 14 até o versículo 18. Abram aí comigo. 9, 14 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Ponto. Versículo 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Oremos mais uma vez, pedindo graça para que nós possamos compreender, não é? Sairmos aqui com um mínimo de compreensão desse texto tão rico, difícil, complexo, não é? Mas que o Senhor tem nos dado graça de estarmos avançando aí, não é? Vamos pedir então essa sabedoria do alto. Pai, é com alegria, Senhor, que nós estamos aqui reunidos e te adorando, Senhor. Que privilégio estarmos entre os eleitos, para podermos contemplar o Senhor, a beleza da tua santidade, cantar hinos ao Senhor, sermos guiados pelo teu Espírito Santo através dos hinos também. E isso é um privilégio que nós não merecemos, Pai. Por isso te louvamos de todo o nosso coração. Mas também pedimos graça nesse momento especial, onde te adoramos ao abrirmos a tua palavra e quando nos debruçamos diante de um texto rico como esse, Senhor, nós clamamos misericórdia mais uma vez. Nós pedimos sabedoria para o Senhor e que o Espírito Santo, que é o mestre dos mestres, ele nos conduza nessa hora, como tem sido desde o início desse culto. Mais uma vez, Senhor, Deus Espírito Santo, sê conosco, ensina-nos, edifica-nos na verdade, que é a tua palavra. Assim nós pedimos por amor ao nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos olhar para esse texto sobre o tema a harmonia entre a misericórdia e a justiça divina. Nós vamos olhar por esse prisma, por esse foco, não é? Aqui nós vamos ver a harmonia. Será que há harmonia entre misericórdia e justiça divina? Claro que há. Na perfeição divina há harmonia. E é assim que nós vamos estudar esse texto, né? E eu vou fazer uma breve recapitulação aqui da carta aos Romanos até agora, o que nós já vimos, da parte doutrinária, não é? A parte doutrinária, uma recapitulação bastante rápida aqui para a gente se posicionar, saber onde é que nós estamos na carta e agora avançar mais um degrau aí no estudo. Então Paulo, ele começa falando lá no capítulo 1, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele diz isso no capítulo 1, versículo 16 e 17. Ele mostra ali que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele também diz que o justo, ou seja, o justo que é o salvo pelo poder do Evangelho, aquele que crê, ele vive pela fé. O meu justo viverá pela fé em Deus, confiando em Deus, descansando em Deus. Então, a nova vida é uma nova criatura e uma nova vida que agora confia em Deus. Depois Paulo apresenta diante dos romanos, a igreja de Roma, a prova da depravação total do homem, a partir do versículo 18, do capítulo 1. Ele começa a falar que não há
um justo sequer, já no capítulo 3, por conta do que ele já disse no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3 da carta, ele diz que não há um justo sequer, que ninguém busca a Deus, e ninguém tem interesse em Deus se não for atraído por Deus. Ele diz então que toda a raça humana pecou e carece da glória de Deus, capítulo 3, ele fala sobre isso. Por quê? Porque o homem está naquilo que a teologia chama de depravação total. Depravação quer dizer uma corrupção tal que ele não tem condições de buscar a Deus. Ele está morto em seus delitos e pecados. O morto não busca nada. O morto não sabe buscar, não tem poder para buscar nada, nem a seu benefício, porque ele está morto. A partir do capítulo 4, então, ele começa, 5, perdão, começa a anunciar a justificação pela fé somente. Capítulo 4, ele dá o exemplo de Abraão, de Davi. Capítulo 5, ele fala exatamente sobre a justificação pela fé, primeiro dando exemplo no capítulo 4 de Abraão. E essa justificação pela fé, conforme ele falou no capítulo 4, do exemplo de Abraão, essa justificação pela fé é independente das obras, independente da lei, é pela graça somente. E isso que ele fala então quanto à justificação pela fé. E o crente, por causa disso, a partir do capítulo 6, ele começa a falar que o crente, uma vez salvo, ele se santifica, porque foi salvo, e não para ser salvo. Não é que nós vamos fazer coisas boas ou boas obras e obedecer à lei para ser salvo. Porém, uma vez salvo, nós andamos em santidade, em novidade de vida. O pecado já não reina mais sobre nós, capítulo 6. Ele diz que nós somos livres também do peso da lei, da condenação da lei, capítulo 7. E então chegamos no capítulo maravilhoso, que é o capítulo 8. E no capítulo 8 ele mostra a ação do Espírito Santo a favor dos eleitos. No capítulo 8, então, ele mostra que Paulo escreve ali, consolando os verdadeiros crentes, dizendo que, em primeiro lugar, o Espírito Santo que está neles é a prova de que já não há mais condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Começa falando sobre isso. Ainda no capítulo 8, ele diz que o Espírito Santo testifica no nosso coração, no coração deles, dos eleitos, que eles são de fato filhos de Deus. Por isso eles clamam, Abba, Pai. Eles têm intimidade com o Pai. Eles podem se derramar em lágrimas diante do Pai. Eles são os únicos que podem ter acesso ao Pai, porque eles são eleitos. O Espírito Santo os conduz à presença do Pai, não é? E diz ainda que eles são co-herdeiros com Cristo. Se eles sofreram uma vez com Cristo por causa da morte, e eles se identificaram no batismo com a morte de Cristo, então eles também serão glorificados, e eles são então co-herdeiros com Cristo. Eles são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ainda no capítulo 8 ele diz que o Espírito Santo intercede por eles em suas fraquezas. Diz que o Espírito geme com gemidos inexprimíveis, e esses gemidos então é a intercessão do Espírito, fazendo com que eles creiam que a glória que ainda lhes espera no futuro, o Espírito clama dentro deles, fala no coração deles, que a glória que os reserva, que os espera no futuro, é infinitamente maior do que as tribulações do tempo presente, que eles têm um sofrimento intenso, sim, mas que eles têm uma esperança futura tão gloriosa, que eles olham para os problemas do tempo presente e dizem que eles são leves e momentâneos e passageiros. E eles conseguem superar toda a crise por causa dessa fé, dessa esperança na glória futura. E o Espírito ainda diz que Deus opera em tudo a favor deles. O Espírito Santo coloca no coração deles a certeza, eles têm por certo, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo isso o Espírito Santo está trabalhando. Esse capítulo 8 é fantástico por causa disso. Tudo isso o Espírito operando no coração do crente, empurrando o crente para a glória, e conduzindo o crente, fortalecendo a sua fé, não deixando ele desanimar, não deixando ele ficar para trás. Então ele avança, em meio às lutas, mas ele avança sabendo que Deus está a seu favor, que Deus opera em tudo a favor dele.
porque eles o amam e são chamados segundo o seu propósito. E diz ainda mais, que eles já são mais do que vencedores, seja na vida, seja na morte, seja na fome, seja na nudez, seja através da espada, seja através dos problemas da vida, de tudo que eles sofrem aqui nesse mundo, porque eles são entregues à morte o tempo todo. E diz ali no final que mesmo assim, eles são mais do que vencedores sobre tudo isso. Por quê? E o Espírito então intercede e diz mais uma vez, porque nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode separar você do amor de Deus. Então que empurrão, que capítulo fantástico. Ele é uma injeção de ânimo para nós levantarmos. Vamos passar por momentos muito sérios, difíceis, mas esse capítulo nos empurra para frente, não é? É uma injeção de ânimo, é vitamina para o crente, nesse capítulo 8. E aí começamos o capítulo 9, avançando. Paulo, nesse capítulo 9, ele está afunilando agora, ele começa a afunilar um outro assunto, ele vai começar a tratar de um outro assunto, ele começa a falar daquilo que nós chamamos a doutrina da soberania de Deus, e ele começa a dizer que, em primeiro lugar, ele tem um sofrimento no seu coração. Paulo sofre. Por quem que Paulo sofre? Pelos seus irmãos compatriotas judeus, porque os judeus tiveram tudo para conhecer Cristo e o Evangelho de Cristo melhor do que qualquer outra nação. Eles tiveram toda a revelação de Cristo apontando para Cristo melhor. Lá no Velho Testamento eles tinham toda a Escritura, a revelação de Deus até então. Chega lá na vinda de Cristo, eles rejeitam a Cristo, a maioria deles rejeita a Cristo. E ele então sofre com isso e diz assim: eu preferia ser anátema por amor dos meus irmãos, por amor dos meus compatriotas, mas eu não posso trocar a minha salvação pela salvação deles. Em troca, dar a minha salvação para eles eu não posso. Então ele começa a dizer, a palavra de Deus falhou então, porque alguns não creram, os judeus especialmente não creram, e ele diz, de modo nenhum, a palavra de Deus não falhou, porque nem todos os filhos de Abraão são herdeiros de Abraão, porque nem todos aqueles que nasceram dos patriotas, ou dos patriarcas, são filhos dos patriarcas. Nem todo israelita, ou nem todo que nasceu em Israel é de fato israelita. Ele está dizendo para nós, então, que nem todos os que estão, às vezes, dentro de uma igreja, são de fato filhos de Deus. E isso é difícil de ouvir, é duro para o nosso coração, mas é a realidade. E por isso a palavra de Deus é fiel, é como espada de dois gumes, ela veio para nos cortar ao meio e separar emoções da realidade. E apontar a realidade para nós. Então, Paulo diz isso. E ele diz, então, que Deus tem uma vontade soberana e que Ele escolhe quem Ele quer. Ele fala ali, então, do versículo 6 até o versículo 13, que Ele tem esse direito de escolher quem Ele quer. Deus ama quem quer, Deus aborrece a quem quer. Ele amou a Jacó, mas se aborreceu de Esaú. Ele escolheu um, rejeitou o outro. Por quê? Porque Ele quer. Deus não dá muitas explicações, Ele simplesmente diz, porque eu quero. E Ele então, isso tudo fazia parte do plano soberano da eleição divina. Então aqui Paulo está mostrando isso. Deus é soberano. Em primeiro lugar, é soberano na eleição. Ele é soberano, Ele escolhe quem Ele quer, como também Ele rejeita quem quer. Então, a palavra de Deus não falhou, mas cumpriu o propósito de Deus, porque ela foi eficaz no coração daqueles que Deus chamou, daqueles que Deus chama. Quando nós pregamos o Evangelho, se tem um eleito que vai ouvir aquela palavra, Deus pode operar aquela palavra no tempo dele. Talvez você não vai ver isso, mas lá na frente, se ele for um eleito, o Espírito Santo vai operar na vida dele. Não precisa ser imediato, Deus é soberano e o Espírito Santo é soberano. Ele age a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, mas é através do Evangelho. Quando o Evangelho entra na mente, no coração de uma pessoa, Deus pode trabalhar lá dentro daquele coração e salvá-lo, se Ele quiser, e se aquela pessoa for um eleito. Senão não vai surtir efeito. Mas não é porque a palavra de Deus falha, é porque Deus não quer salvar. Simplesmente por isso. Avançando então, vamos lá, versículo 14, agora adentrando no que a gente vai estudar nessa noite. Primeira parte aqui, do versículo 14 até o 16. Aqui um subtítulo: a misericórdia divina não é mérito humano. Ele começa a dizer que a palavra de Deus diz a Moisés, versículo 15, não é?
Mas antes, no versículo 14, ele está linkando com o que ele falou antes. Ele diz assim: que diremos, pois? Esse pois está ligando com o que ele já falou antes. O que é que ele falou antes? Imediatamente antes do que ele vai começar a falar no versículo 14, ele disse assim, e ainda, versículo 11, não eram os gêmeos, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal. Não tinham praticado. Quem eram esses gêmeos aqui? Jacó e Esaú. Onde eles estavam? No ventre de Rebeca. Filhos de quem? Do grande patriarca Isaque, filho de Abraão. Eram filhos legítimos de Isaque, descendência de Abraão. Porém, diz aqui, que eles não tinham nem nascido, nem praticado o bem, nem o mal, não tinha feito, não tinha nada a favor e nem contra eles, não tinha nada que justificasse, mas também não tinha nada que condenasse. Porém, não tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não, qual é o propósito? Da eleição, não por obras, mas por aquele que chama, por Deus que chama. Já fora dito a ela quem é aqui? Rebeca. Quando Rebeca, conversando com Deus, ela estava com dores ali, porque os dois brigavam dentro do seu ventre, os gêmeos brigavam lá dentro, e ela talvez sentiu dores terríveis, e na luta entre Jacó e Esaú ali na barriga da mãe, ela clama e pede a morte, e Deus fala para ela, há duas nações dentro do teu ventre, e o mais velho será servo do mais moço. Duas nações se dividirão, já começaram a se dividir dentro da barriga da mãe. E Deus diz isso, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Quer dizer, eu escolhi um e rejeitei o outro. Por quê? Porque ele foi mais bonitinho? Não. Porque ele fez coisas melhores do que Esaú? Não. Porque eu quis, diz o Senhor. Eu simplesmente escolhi porque Deus simplesmente escolheu porque ele quis. Ele não dá explicações, ninguém sabe por quê. Porque Deus quis, ponto final. E agora então, o que nós diremos a respeito disso? Pois, a injustiça da parte de Deus, aqui Paulo lança uma pergunta, a injustiça da parte de Deus? De forma nenhuma, ele já responde, imediatamente, claro que não, que bobagem é essa? Como assim Deus ser injusto? Deus não é injusto. Por quê? Porque ele já explicou, porque não é por causa de obras que eu chamo, mas é por causa da minha vontade soberana, porque eu sou soberano. E Deus não é injusto de forma nenhuma, e é a resposta de Paulo aqui. Para aquela pergunta, há injustiça da parte de Deus? E a explicação é bem simples aqui. Deus não deve misericórdia para ninguém. Ele diz assim, todos nasceram em pecado. Eu não devo misericórdia para ninguém, diz o Senhor. Ele está dizendo isso aqui no versículo 15. Ele está dizendo o seguinte, não há injustiça se eu oferecer misericórdia para uns, mas não oferecer misericórdia para outros. Por quê? Porque ninguém merece misericórdia. Todos nasceram em condenação. Todos os seres humanos, desde Adão para cá, nasceram em pecado e, consequentemente, em condenação. Deus não deve isso para ninguém. Se Ele não deve isso para ninguém, aquilo que Ele não tem de dívida para ninguém, se Ele não fizer, não quer dizer que Ele está errando, não quer dizer que Ele é injusto. Ele não deve isso para ninguém. Se Ele oferece, é bondade dEle. Por isso que Ele diz aqui, é misericórdia. Simplesmente, é compaixão. Então, para Moisés, ele está usando o texto aqui, Paulo está usando o texto de Êxodo 33, 19. Ele lança de novo os irmãos para olharem as Escrituras. Tudo Paulo responde com base nas Escrituras. Veja, que homem sábio, não é? Ele não está falando da cabeça dele, mas ele traz o texto de Êxodo 33, 19. Qual era o contexto? O contexto era que o povo havia rejeitado a Deus. Por quê? Porque eles estavam, 33, 19, né? Êxodo 33, vamos lá, vou pegar o contexto aqui, para não confundir com o outro texto. Eles tinham recebido as tábuas da lei, eles haviam rejeitado as tábuas da lei, Êxodo 33, 19. E
quando Moisés recebeu as tábuas da lei, ele demorou-se lá no monte para receber as tábuas da lei. O que o povo fez lá embaixo, ao pé do monte? Eles criaram um bezerro de ouro para adorar. Deus se irou com aquilo e disse: eu vou destruir todo esse povo. Diz para Moisés: eu vou destruir todo esse povo, vou começar com você uma nova nação. E Moisés diz: não, Senhor. Moisés intercede pelo povo: não faça isso, Senhor. Ele é teu povo, se o Senhor fizer isso, todas as outras nações dirão que tu não és poderoso para salvar esse povo e para conduzir esse povo no deserto. Então Deus se arrepende e não faz isso. E ele então diz: mas eu não vou andar com esse povo. Deus diz: eu vou mandar um anjo para conduzir esse povo. E então Moisés fala: Senhor, de jeito nenhum, nós não queremos ficar um dia sem a tua presença. Deus fala: eu vou mandar um anjo. Ele diz: não, Senhor, por favor, nós queremos que o Senhor nos guie, que o Senhor seja o nosso pastor. Então Moisés pede: mostra-nos a tua glória, Senhor, mostra-nos a tua presença, Senhor, e é como se isso fosse uma injeção de ânimo para nós: mostra-nos a tua glória. E Deus então conversa com Moisés e apresenta-se a ele, no capítulo 33, não é isso? E versículo 19, diz assim: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então Deus está falando assim: eu vou passar diante de ti, e já te ministro o teu coração, eu vou ter misericórdia de quem eu quero. Não é porque você intercedeu, Moisés, não é porque esse povo merece, não é porque Moisés era um homem de Deus que foi fiel até onde ele pôde, não é? Porque teve suas escorregadelas também, mas Moisés, como um servo fiel, ele intercede pelo povo, mas Deus passa a sua glória, e ele fala que a bondade, né, diante de Moisés. Primeiro ele tapa os olhos de Moisés com as suas mãos, passa toda a sua bondade diante de Moisés. Moisés não consegue ver direito, mas depois que passa, vem essa voz e ele diz: terei misericórdia de quem eu quero, e compadecer-me-ei de quem eu quero. Não é por tua causa, Moisés, que eu não vou destruir esse povo, mas porque eu quero, porque por causa da minha vontade, eu não vou destruir esse povo, porque o que eles merecem é a destruição. Eles adoraram um bezerro de ouro, eles brincaram comigo, enquanto eu os amei, dando 10 mandamentos de vida para eles, e você era a prova disso. Eu tinha tábuas da lei para trazer para eles, eu amei esse povo, dando regras que fariam viver, e viver com alegria. Eles me desonraram, eles se prostituíram com o bezerro de ouro. Então eu poderia muito bem os destruí-los, mas eu não vou destruí-los, porque eu quero oferecer misericórdia para esse povinho infiel, indigno. Eu vou ter misericórdia deles. Então aqui Paulo está trazendo esse ensinamento, essa ideia do Velho Testamento, usando esse texto. Ele diz então que Deus não deve misericórdia para ninguém. Ele faz porque Ele quer, Ele oferece porque Ele quer. Então, como ninguém merece nada além da ira, ninguém pode exigir misericórdia como direito. Você não tem, eu não tenho, ninguém tem direito de dizer para Deus: ó Deus, você não tem misericórdia do meu, do meu vizinho, do meu amigo, do meu parente, porque isso não é justo. Como? Como não é justo? Eu vou dizer uma coisa para vocês: injusto é Deus salvar você e eu. Se não fossem as misericórdias de Deus, que equilibra a coisa é a misericórdia, porque isso é injusto se nós formos pesar somente pelo lado da justiça. O que seria justo? Deus destruir toda a humanidade, não é isso? Vocês não concordam comigo, né? É difícil, mas é o que diz a palavra de Deus. Não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Justo seria Deus destruir desde Adão, ou melhor, não deixar nem a raça sobreviver, criar uma nova raça mais perfeita. Mas Deus, por sua bondade, quis mostrar misericórdia. Misericórdia. Isso é bom. Você não vê como bom isso? Um dia nós vamos chegar lá. Isso seria justo, Deus destruir tudo, se não fossem as suas misericórdias. Olha no Salmo 85, versículo 10. Leia para mim, alguém pode ler alto? Salmo 85, versículo 10. O que é que diz aí? É um salmo se eu não me engano, é de Asaf, né? Vamos ver lá. Asaf, né?
Filhos de Corá, perdão, filhos de Corá. Exatamente, olha o que diz aqui. Então, encontraram-se, uniram-se a graça e a verdade. O que quer dizer graça? Aqui é misericórdia, em outras versões está escrito misericórdia. Uniu-se a misericórdia com a verdade, e a justiça com a paz. A paz aqui significa paz com Deus. A paz do homem com Deus uniu-se, mas por causa da justiça, elas andam juntas, a justiça e a misericórdia, há um equilíbrio, há uma harmonia entre as duas, a justiça de Deus e a misericórdia de Deus, a graça de Deus e a verdade, que é a luz, que é a justiça também, não é? Então elas andam juntas, elas têm harmonia, elas estão juntas. Então a resposta dele, aqui no versículo 15, baseado em Êxodo 33, 19, diz que Deus passou por cima. A resposta, a palavra que os teólogos usam é a palavra preterição. Preterição é deixar de lado. Não é que Deus escolheu alguns para rejeição e escolheu uns para salvação. Todos estavam rejeitados, mas ele, dentre esses rejeitados, ele escolheu alguns para salvação. E outros ele deixou, ele passou por cima. A sua misericórdia passou por cima. Esse é o termo de preterir. É deixar de lado, ignorar. Deus ignorou alguns. Então significa que para outros não. Ou fazendo um raciocínio inverso, do versículo 15 que nós estamos, o versículo 15 diz que terei misericórdia de quem me aprouver, quer dizer, de alguns. Significa então que tem outros que ele não vai ter misericórdia, não é isso? Por eliminatória é isso, Por eliminação, perdão. Se você tem misericórdia de alguns, significa que para outros não terá misericórdia, não é? Ter compaixão de uns significa que para outros Deus vai passar por cima, passar por alto, não é? Preterir alguns, não concedendo a sua misericórdia, não é? Mas então significa que ele teve misericórdia de outros, de quem ele quis. Ele quis. E o versículo 16, Paulo então conclui, dizendo assim pois, uma conclusão intermediária aqui, ele diz assim pois, não depende de quem quer, ou de quem corre. Ele está fazendo exatamente o mesmo raciocínio de Jacó e Esaú. Ele está querendo dizer assim, não é porque os bebês fizeram bem ou mal, eles não tinham nem nascido. Versículo 11, o propósito da eleição de Deus prevalece não por causa das obras. Então não é porque corre ou quem quer. Paulo está sendo aqui, ele diz assim, não é porque alguém quer a salvação que Deus dá a salvação. Vou dizer uma coisa para você. Paulo está sendo generoso com os incrédulos. Sabe por quê? É impossível alguém que queira a Deus, que não seja movido pelo Espírito Santo, não existe essa possibilidade. Um ser humano, qualquer um, só pode querer Deus se for impulsionado e vivificado pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo que faz-nos querer Deus. Então Paulo está sendo generoso, ele está querendo dizer assim, não é porque alguém quer ou alguém correr no sentido de fazer as coisas boas para merecer, não é por mérito. Então aqui a gente pode deduzir o seguinte, é impossível alguém que queira, movido pelo Espírito Santo, Deus rejeitar. Augusto de Nicodemos, essa semana, não sei que semana que foi aí, ele colocou, alguns tempos atrás, uma frase que nos ajuda. Ele diz assim, eu não posso crer que há algum justo que foi lançado no inferno, mais ou menos assim. Como um justo no sentido de ser salvo, não tem um justo que vai para o inferno. É impossível. Alguém que queira Jesus é salvo, já é salvo, e ponto final. Ninguém vai bater e vai dizer assim, Senhor, eu corri tanto atrás de Jesus, eu criei no Evangelho, eu me santifiquei, eu vivi para Ti, Senhor, eu fiz tudo de acordo com a Tua palavra, e o Senhor me rejeitou. Não vai ter esse caso, não vai, irmãos, pode ficar tranquilo, todos que rejeitaram a Jesus, é porque já foram rejeitados por Jesus, simples,
Então ele diz isso. Versículo 16. Então Paulo conclui afirmando que a eleição de Deus não depende da vontade ou do esforço humano, mas da misericórdia e vontade soberanas de Deus. Deus faz o que Ele quer do que é seu. Deus faz o que quer do que é seu. As nossas vidas são de Deus. O universo é de Deus. Todo ser humano é de Deus. Tudo é de Deus. Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer do que é dele. Leia comigo. Abram comigo em Mateus 20. Você vai ler em casa. Fica uma tarefinha aqui para você estudar essa semana. Mateus, capítulo 20. Mateus 20. O texto é do versículo 1 até o versículo 16. Qual é o contexto aqui? Eu não vou ler. Mas o contexto é o seguinte: ele está contando uma parábola de um homem rico, de um homem que era o dono da casa, e ele tinha um serviço para fazer na sua fazenda. Ele era o dono de uma vinha, e ele precisava de trabalhadores. Ele começa a contratar trabalhadores na primeira hora do dia. Contrata uma quantidade de trabalhadores e combina com eles: vou te pagar 1 denário para cada um de vocês, tá bom? Tá bom, concorda? Concordo. Começaram a trabalhar. No meio da manhã, vem mais um grupo, e ele diz: pode ir lá para a vinha, vamos trabalhar, gente. E foi chegando gente. Na hora do almoço, chegou mais uma turma: pode entrar lá, gente, tem serviço para todo mundo, vai trabalhar. Foram trabalhar. No meio da tarde, chegou mais uma turma, e ele botou para dentro de novo. E no fim do dia, faltavam poucas horas para terminar o serviço, ele contrata mais uma turma e fala assim: pode trabalhar, porque ainda tem trabalho lá dentro, vai trabalhar na minha vinha. Foi todo mundo trabalhar na vinha. Chega na hora de acertar as contas, ele chama o administrador e fala assim: paga para todos eles 1 denário para cada um. Paga 1 denário para cada um. E ele diz assim: começa pelos últimos. Aí os primeiros lá começam a reclamar: mas peraí, nós trabalhamos o dia inteiro, esses aí trabalharam 2 horas só, como assim? Vai pagar o mesmo salário? Qual é a resposta do dono da fazenda? Amigo, você acha que eu estou fazendo mal sendo bom? Eu não posso fazer o que eu quero do meu dinheiro, eu pago o quanto eu quero. O que ele está querendo dizer aqui? Ele é o dono do dinheiro, ele é o dono da fazenda, ele paga o que ele quiser, para quem ele quiser. Simples assim. E é exatamente o que Deus está fazendo na eleição. Eu chamo quem eu quiser. Sabe por quê? E a resposta é tão simples: porque eu sou Deus. Ele explica mais alguma coisa? Não. Mas Ele é Deus. Deus é Deus. Ele é Senhor. Ele faz o que Ele quiser. Ele é injusto se Ele pagar mais porque começou a trabalhar no fim do dia? Não. Ele faz o que Ele quiser do que é dele. Ele faz o que Ele quiser do que é dele. Como o dono da vinha: eu faço o que eu quiser do que é meu, amigo. É a resposta. Então, voltando lá no texto, primeira parte, nós vimos aí então que Deus tem misericórdia de quem Ele quer, não é? A misericórdia divina não é mérito humano, é porque Ele quis. A segunda parte, versículo 17, Deus também é glorificado em seus atos de justiça. Se na primeira parte Deus fala a Moisés sobre misericórdia, agora na segunda parte Deus fala a Faraó sobre justiça. Sobre justiça. E Deus vai falar sobre endurecimento, versículo 17, porque a Escritura diz a Faraó. Paulo começa a admitir que as Escrituras são a voz de Deus. As Escrituras é Deus falando. Ele diz que as Escrituras falam, mas na verdade quando você vai lá para Êxodo capítulo 9, versículo 16, na 7ª praga, Deus fala para Faraó, Deus fala para Moisés, mandar falar para Faraó: eu vou ser glorificado em você, para isso mesmo eu te levantei. Vamos ler aqui, né? Versículo 17. Para isso mesmo eu te levantei, para mostrar em ti, Faraó, o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Deus está falando assim para Faraó: eu criei você, eu dei poder para você, para mostrar para o mundo, que eu sou soberano, e que o meu poder é irresistível, mesmo diante da nação mais poderosa da época, que era o Egito, eram os egípcios. Eles escravizavam muita gente, eles eram poderosíssimos. Eles tinham estratégias de guerra na época, eram avançadíssimas. Os cavalos dos egípcios eram tremendos na batalha.
Então eles eram poderosíssimos, e eles então estavam aprisionando o povo de Israel, o povo de Deus, e Deus então resolve libertar. Irmãos, só na história da humanidade existiram só 2 eventos já ocorridos que são semelhantes e tremendos. Só 2, um no Velho Testamento e um no Novo Testamento. Os maiores eventos ou ações de Deus na história da humanidade, em primeiro lugar, foi a passagem, a libertação do povo do Egito, quando eles passaram pelo meio do Mar Vermelho. A história é contada para todo mundo, mesmo para quem não é crente, todo mundo conhece essa história. Foi um evento fantástico, a salvação do povo de Israel, quando ele saiu do Egito, quando Deus promoveu aquelas pragas terríveis sobre o Egito. Por último, ele mata todos os primogênitos do Egito, e ele então liberta o seu povo, e o povo passa pelo meio de um mar. O mar se abriu, e eles passam no meio a seco. E mais do que isso, quando o exército do Egito tentou ir atrás para matá-los, Deus fechou o mar e destruiu o exército do Egito, e mostrou em Faraó a sua glória, o seu poder. Outro evento semelhante a esse foi a morte, a crucificação, morte e ressurreição do Senhor Jesus. O outro evento semelhante, que também aponta para a salvação do seu povo. A mesma coisa que aconteceu no Egito, Deus fez no seu Filho, que é a realidade maior do que o primeiro. O segundo é a realidade quando Cristo veio para salvar o seu povo. Outro evento tremendo. O terceiro, se a gente pode chamar de terceiro, se pode usar o primeiro, que foi a saída do Egito, como um deles, o próximo vai ser a volta do Senhor. Quando o Senhor voltar, não vai haver outro evento na história da humanidade semelhante, e ali então vai ser o fim, o último, o derradeiro, e esse nós esperamos com ansiedade, não é? Então, ele está mostrando aqui que eu estou fazendo isso para que o meu nome seja glorificado, para anunciar a toda a terra o meu poder, através de Faraó. Deus endurecia o coração de Faraó, para que ele mesmo pudesse mostrar mais ainda a sua glória e o seu poder, né? Ele fazia isso. Então, Paulo admite aqui que as Escrituras falam sobre isso. E o julgamento divino, então, sobre o Egito, para a libertação do seu povo, então só pode ser comparado com a crucificação e ressurreição de Cristo. E as mesmas Escrituras que uma hora anunciam a Moisés, versículo 15, as misericórdias de Deus, anunciam para Faraó o juízo de Deus, versículo 17. E Paulo então mostra que Faraó é o exemplo prático do homem ímpio, incrédulo, duro de coração e perverso. É o ímpio, perverso, descrito no capítulo 1, versículo 18. Vá comigo, Romanos 1. Vamos fazer uma pequena recapitulação. Versículo, olha só, Deus não endureceu o coração de Faraó no sentido de que Faraó queria obedecer a Deus e Deus não deixou. Não, ele já estava endurecido. Deus simplesmente endurece os endurecidos. Olha só, o que Faraó é? Faraó é o exemplo disso aqui que está no versículo 18 do capítulo 1. Olha o que está no versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Eles não querem ouvir a verdade. O que é a verdade aqui? É o Evangelho. Eles não querem saber de Deus. Eles detêm, eles colocam como se estivessem numa piscina e eles afundam, eles afogam a verdade pela injustiça. Eles cobrem, eles querem deixar a verdade lá embaixo. Eles não querem saber da verdade. Eles não querem saber do Evangelho. E Deus então se ira. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Eles conhecem Deus. Não há um que não saiba que existe Deus. Deus se manifestou. E ele explica aqui. Versículo 19. Porque Deus lhes manifestou. Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. A criação anuncia as obras de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Salmo 19 fala sobre isso. Então, tais homens, agora ele termina o versículo 20, lá no finzinho, acompanhe comigo, tais homens são, por isso,
indesculpáveis. Então há injustiça da parte de Deus quando ele rejeita o ímpio? Não, de forma nenhuma, porque eles não quiseram Deus, porque eles endureceram contra Deus. Tais homens são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, Deus endureceu os que já estavam endurecidos pela sua incredulidade. Eles rejeitaram Deus. Deus simplesmente falou: seja feita a tua vontade. Fica do jeito que vocês querem, então. Faraó, você está duro? Você não quer me obedecer? Você não quer mandar meu povo embora? Fica do teu jeito. Eu não vou usar misericórdia com você. Eu não vou me compadecer de ti e amolecer o teu coração, porque você está duro mesmo. Fica na tua dureza. Faça-se a tua vontade, ó Faraó. Mas você vai colher. Você vai colher. Deus disse simplesmente isso. Manteve Faraó naquela situação. Como ele manteve esses homens aqui, perversos e ímpios. E qual é o resultado disso? O resultado, como foi com Faraó, também aqui no capítulo 1 de Romanos, ele diz, versículo 24, o resultado é que Deus, versículo 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração. Eles não querem a verdade, mas eles querem a injustiça, eles querem bagunça, é orgia, é pecado, é trevas. Eles amaram mais as trevas do que a luz, diz João capítulo 1. Eles não amaram a luz, eles não amaram a verdade, eles quiseram ficar onde eles estão. E Deus então falou: eu passo por cima de tudo isso, eu ignoro vocês, eu não opero misericórdia em vocês, eu não quebro o seu coração duro, fica na tua dureza. Versículo 26, mesma coisa. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. É o que eles gostam. Como dizem alguns aí, perdoe-me pela expressão, mas é como ele diz, alguns autores dizem assim: o porco gosta da lama mesmo, ele gosta da sujeira, e ali ele fica, e ali ele tem prazer naquilo, como homem ímpio. E versículo 28 também, 3 vezes diz Paulo que Deus os entregou. Versículo 28 agora. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Deus simplesmente deixou, não operou misericórdia. É isso que Deus fez com Faraó, deixou ele na dureza do seu coração. Então, Deus fez isso. E ele será glorificado nisso no fim dos tempos, como ele já fez isso na história, então, contada na história do Egito, na história da libertação de Israel e na história de Faraó. Deus já fez uma vez, e ele fará a segunda vez. Quando? Quando Deus for glorificado, lançando os ímpios no fogo do inferno. Deus será glorificado. Ele é glorificado nos vasos de misericórdia, mas ele também será glorificado nos vasos de ira. Quando ele fizer justiça, ele será tanto glorificado na misericórdia, porque ele operou a misericórdia e salvou alguns que ele quis, e graciosamente ele ofereceu a misericórdia para esses que não mereciam também. Ninguém merecia, mas ele escolheu, porque ele quis, ele é soberano, ele é Deus, ele é o dono de tudo. E ele também será glorificado quando ele operar justiça naqueles que ele não quis usar de misericórdia. Ele será glorificado também nessa situação. E última parte, terceira parte, versículo 18. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Paulo termina de uma forma bastante simples, bastante rápida. Ele diz assim: Deus endurece os endurecidos e lhes dá o que merecem. Concluindo então o seu raciocínio, Paulo fecha agora afirmando que os reprovados por Deus são apenas aqueles que rejeitaram conscientemente a graça e a misericórdia oferecidas por Deus. Quantas pessoas dizem assim: eu não quero esse Jesus, eu não preciso. Primeiro porque eu nem tenho pecado. Quem me convence de pecado? Há pessoas que dizem assim. Há pessoas que não têm essa consciência. Há pessoas que não querem ouvir o Evangelho. Há pessoas que rejeitam a graça de Deus.
Então, simplesmente, ele diz, logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Ele ofereceu misericórdia para Moisés e para o povo eleito, mas ele também não ofereceu misericórdia para Faraó e para o seu povo, para os ímpios, não é? Como Deus faz hoje. Então, olha só, a mesma revelação de Deus no Evangelho, que, por um lado, quebranta o coração do eleito e o salva, essa mesma revelação do Evangelho endurece o coração do réprobo para que não creia e não seja salvo. Vocês já ouviram aquela frasezinha, aquela historinha, que diz que o mesmo sol que endurece o barro, ele derrete a cera. Deus fez alguns como cera, e Deus fez outros como barro. A operação do Evangelho, para alguns, vai endurecer cada vez mais os seus corações. A revelação de Deus vai deixar cada vez mais eles com nojo de Deus. E querendo mais o pecado, endurecendo-se cada vez mais. Eles não amam a Deus, eles odeiam a Deus. E eles querem mesmo ficar no mundo deles, cada vez mais endurecidos. Então é o sol, a presença de Deus faz com que eles façam com rebelião total, com afronta a Deus, com consciência de causa, sabendo que aquilo que eles estão fazendo está errado, eles têm consciência do que é certo e do que é errado. Não é que o ímpio está dormindo como uma criancinha inocente e não sabe o que está fazendo, ele sabe o que ele está fazendo. Porque Deus lhes deu uma consciência, e nós já estudamos sobre isso também, lembram-se? Deus lhes deu consciência, todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque a lei está também registrada em seu coração. Ele sabe alguma coisa sobre a lei, porque Deus pôs lá dentro do ser humano, não só do eleito, mas de todo ser humano. Então ele sabe o que é certo e errado, e ele faz propositalmente, colocando o dedo no nariz de Deus e falando assim: eu te rejeito. Eu não quero você, eu odeio Deus. Eles fazem isso, talvez não com as palavras, mas de coração e em atitudes, eles mostram isso. Por outro lado, Deus amolece o coração daqueles que Ele fez como cera, Ele derrete. E Deus então, como é que Deus faz essa operação? Só para encerrar, já me mandaram parar, então vamos parar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 11 e 12. 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12 diz assim, eu vou ler. Ora, isso aqui é exatamente o que Deus, como Deus opera no coração do ímpio, simplesmente deixando ele à sua vontade, ao seu bel prazer, o ímpio ao seu bel prazer, à sua própria vontade. Ele diz assim, 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, ou seja, aos que estão endurecidos. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade, para serem salvos. Eles não acolheram o evangelho da verdade, não quiseram ser salvos, eles não quiseram. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Eles querem a mentira, a injustiça. Capítulo 1 de Romanos, versículo 18, né? Eles querem a mentira, a injustiça. Eles dão crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Novamente, Paulo está dizendo aqui, eles não quiseram dar crédito à verdade, eles não quiseram ouvir a verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se. Perceba, eles tiveram prazer com a injustiça, com o pecado, com a corrupção, com a podridão dos seus pecados. Primeiro, Paulo diz que a operação desse engano é através do homem iníquo, que ele vem pela eficácia e poder de Satanás. Mas só que esse Satanás, que mandou o seu secretário, que é esse iníquo, ele é servo de Deus. É Deus que mandou Satanás, que colocou o seu secretário a serviço dele,
por conta de que Deus mandou o engano para que eles se mantivessem lá do jeito que eles querem, como o faraó. Quer se endurecer o coração? Vai ficar duro. Eu não vou operar em você, misericórdia. Deus opera. Percebam, Deus não põe a mão para fazer o serviço sujo, Ele manda o seu secretário, que é Satanás. Difícil entender isso, mas porque Deus é soberano. Não são dois deuses brigando um com o outro, o mal e o bem. Deus, o bondoso, e o inimigo, Satanás, outro Deus. Não, está aqui, Deus é soberano, Satanás é servo de Deus, ele faz tudo conforme a vontade de Deus, e no fim das contas, ele vai cumprir o plano de Deus. E o plano de Deus, usando Satanás, é enganar os ímpios, mantê-los endurecidos de coração. Isso significa que eles vão fazer o que eles querem. Assim, ninguém entrará nos céus, concluindo agora, ninguém entrará nos céus porque mereceu. Se eu e você formos para os céus, nós vamos cantar assim: foi graça, graça, superabundante graça, Nós não vamos cantar outra coisa. Eu não vou cantar assim: eu mereci, Senhor. Mereceu uma ova. Você não merece nada. Aliás, você merece sim o fogo do inferno. É o que todos merecíamos. Mas pela graça fomos salvos. Então, ninguém entrará nos céus porque mereceu. Como também ninguém será lançado no inferno sem merecer. Você entende isso? É assim. Ninguém vai para o inferno de forma injusta. Deus não é injusto. Ninguém vai para o inferno sem merecer. Entenda isso de uma vez por todas. Isso tudo é justo. Então só a graça de Cristo nos coloca na glória com Deus. Só a graça, mérito nenhum, nos coloca na glória com Deus Pai. E somente pelos seus próprios pecados, os incrédulos entrarão na condenação eterna. Eles não vão ser lançados por nenhum outro motivo, a não ser pelos próprios méritos dos seus próprios pecados. Se o pecado é o meio que leva... se a graça é o meio que nos salva e nos leva para a glória, e isso não tem mérito humano, o pecado é o meio que leva o ímpio para o inferno, e aí tem mérito humano. Aplicações. Entenda, em primeiro lugar, entenda que nenhum coitadinho foi para o inferno injustamente. Não foi. Nenhum coitadinho. Pois não existem coitadinhos diante de Deus. Ele poderia não usar de misericórdia com ninguém, e seria justo. Isso é justo. Então não há coitadinho que se perdeu. Não há um justo sequer. Ninguém que busque a Deus. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Todos pecaram. Eu estou recapitulando um pouco de Romanos. Todo aquele que o Pai me dá, por outro lado, o outro lado da moeda, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Diz o Senhor Jesus em João, capítulo 6, versículo 37. Jesus não vai lançar nenhum que o busque, porque ele o busca por causa da operação do Espírito Santo. E Jesus prometeu: eu não vou lançar nenhum dos que me buscam fora. Todos que o Pai me deu, eu receberei. Ponto final. Por isso, Deus é puro e justo no seu julgar, mas é gracioso e misericordioso no seu salvar. Quando Ele salva, Ele demonstra misericórdia e graça. Quando Ele julga e lança no inferno, Ele é puro e justo, conforme Davi disse no Salmo 51. Ele é justo. Ele é justo. Segundo lugar, infelizmente o nosso coração humanista, ele se revolta com uma palavra como essa. Às vezes a gente se revolta um pouco, às vezes a gente não compreende. Isso é normal, na verdade. No primeiro impacto isso dói. Nós somos carregados de humanismo. Nós somos carregados de achar que o mundo é para o homem e as coisas boas são para a humanidade, e Deus deve isso para o homem. Deus deve o amor, e esquecemos que Ele é justiça. E a gente se perde um pouco nessa visão. Mas isso precisa ser trabalhado em nosso coração. Só que nós só conseguiremos trabalhar isso no nosso coração com o tempo. E o que nós temos que fazer para trabalhar isso no nosso coração? Muito estudo bíblico, estudo profundo, pedindo em oração ao Senhor que nos dê um coração humilde e um coração temente a Deus.
Somente assim nós podemos ser esclarecidos quanto a isso aqui. Então, se você tem dúvida ainda, a gente pode ter dúvidas, pode acontecer de ter dúvida. Pode acontecer até da gente rejeitar, no primeiro momento, essa verdade. Você pode dizer, eu rejeito um pouco isso, ou então eu tenho dúvida, não estou entendendo direito. Isso até você pode dizer. Agora, você não pode dizer que isso não é bíblico. Você não pode dizer que isso aqui não está na palavra de Deus. Você não pode dizer que Deus não escreveu, Deus não orientou a gente, porque está aqui na sua palavra. E em último lugar, essa doutrina da soberania de Deus, ela nos humilha. Em primeiro lugar, ela nos esmaga, nos humilha, porque nós somos apenas fruto da sua misericórdia. Você não tem nada de bom, eu não tenho nada de bom, nós não merecemos, então nós devemos ser humildes de coração. Aqueles que ainda não são eleitos, ou ainda não creram no Evangelho, eles estão na mesma situação que nós antes de crer. Então nós não temos diferença nenhuma, a não ser que nós fomos salvos pela graça de Deus. Isso nos humilha, deveria nos humilhar. Nós não temos nada de bom em nós mesmos. E isso então impulsiona a gente num segundo movimento. Qual é o movimento que isso impulsiona? Impulsiona a gente a evangelizar. Porque nós cremos então que só Deus opera a salvação. Mas Ele opera a salvação através da igreja. Através da igreja, dos seus membros que pregam o Evangelho. Que abrem textos da Bíblia para mostrar a realidade. É através do poder do Evangelho, através do poder de Deus, que é o Evangelho, que Deus salva. E Deus então salva só por conta disso. Então nos encoraja a ver essa visão. Às vezes a gente pode pensar assim, então para que evangelizar? Se Deus já escolheu, Deus já sabe quem é quem, e no fim das contas eles vão ser salvos mesmo, ninguém pode impedir isso, para que evangelizar? Porque Deus quer te dar um privilégio de você ser um vaso na mão dele. Deus quer dar uma honra para você de ser um instrumento de Deus para pregar o Evangelho para as pessoas. Simples. É uma honra para você, é uma honra para mim, falarmos de Cristo e contarmos a respeito da história, da vida e da morte do Senhor Jesus, do nosso Rei, para as pessoas. E orar por essas pessoas. Orar por essas pessoas. Esse trecho das Escrituras deveria impulsionar a gente para isso. Eu posso pedir, Senhor, salva meus pais. Eles ainda não conhecem o Teu Evangelho. Senhor, lembra-te deles. Eu sei que não é por obras. Eu sei que, como eu também, eles também não merecem. Mas pela Tua misericórdia eu peço, tem misericórdia deles, como o Senhor teve de mim. Salva meu pai, salva minha mãe. Eu posso pedir para Deus. E também pregar para eles, né? Ir lá e abrir textos e compartilhar textos da Bíblia com ele. Assim Deus usa. Muito bem, vamos orar? Pai de bondade e misericórdia, nós te louvamos, Senhor, pela Tua verdade, e ainda que seja dura de nós ouvirmos, Senhor, que ela encaixe dentro do nosso coração. Faz com que nós possamos recebê-la, Senhor, com humildade e com temor, reconhecendo que Tu és Deus, que a resposta para tudo isso é que Tu és soberano. Tu és soberano sobre o céu, sobre a terra, Tu és Senhor absoluto. Senhor, faz com que isso entre para dentro de nós, porque isso vai nos trazer uma segurança tão grande, Senhor, sabendo que nós estamos nas mãos de um Deus soberano, e que o Senhor age independentemente, Senhor, de nós, mas ainda assim graciosamente por nós. Que nós possamos entender isso, e que nós possamos ser verdadeiros evangelistas, cada vez mais aquecidos em nosso coração, pelo Teu amor pelas almas perdidas, para que nós possamos levar esse Evangelho que salva para aqueles que são Teus. Nós não sabemos, mas ainda há um privilégio muito grande em pregar para todos quantos o Senhor puser na nossa frente. Ajuda-nos a termos coragem de fazer isso. Senhor, eu Te peço isso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, enquanto você aguarda e vai receber os elementos da ceia aí no seu lugar, nós vamos cantar um hino. E depois o irmão Marcos vai nos conduzir na ministração da ceia. Amém?